Você, de vez em quando, tem que refletir sobre o seu propósito, conversar sobre o seu propósito. Por quê? Pode ser que ele mude, porque muitas vezes as coisas no nosso entorno também mudam. Então, alguns ajustes podem ser necessários. Quer entender um pouco mais? Assiste esse corte, foi feito para ti. Pensa nisso, compartilha, se inscreve no canal. O senhor acha que a gente tem que estar revendo ele a todo momento, tem que fazer uma reflexão, pensar, discutir, talvez? O que o senhor me diz sobre isso? Claro, claro, William. Quando você fala de autorreflexão, tu vê que geralmente as pessoas entendem melhor o que querem, o que tem como paixão da vida, quando começa a fazer uma autorreflexão. Porque quando eu falo assim, que quando você ama, o que você ama? A pessoa tem que pensar qual é a grande paixão da vida dela, os interesses que ela tem, né? Ela tem que pensar. Isso exige, para ela descobrir aquilo que ela vai fazer de propósito de vida, tá, eu tenho que parar então e ficar pensando, pô, o que eu sei fazer direitinho? Né? Ou então, o que eu gostaria de fazer direitinho? O que eu amo fazer? O que eu faria quase de graça? Entendeu? Isso depende de uma autorreflexão. Você tem que pensar, tem que ter um pouquinho mais de se voltar, né? Voltar para dentro, né? Avaliar os seus pensamentos e ver, extrair dali aquilo que você faz naturalmente bem, que você ama fazer, né? Que você faria durante uma boa parte da sua vida. Então, isso exige o quê? Reflexão. Uhum. E para a gente se manter motivado, né, professor, atrás de um propósito de vida? Às vezes a pessoa não tem o financeiro ainda bem estabelecido em relação ao propósito de vida, talvez já sabe o que gosta, sabe? São vários fatores aqui que a gente pode encontrar, né? Mas o que faz a gente se manter fiel ao nosso propósito de vida, né? Não desanimar ao nosso propósito de vida, porque às vezes é muito difícil, né? Eu sou, sei lá, eu sou um cara que adora artesanato, mas eu ainda não consegui ter excelência nele, né? Não consegui ainda fazer ele me tornar sustentável, né? Então eu sou obrigado a ficar numa outra empresa trabalhando, por exemplo, né? O que o professor diz para essas pessoas, né? Que ainda não encontraram, assim, né, a motivação necessária? William, a motivação é algo intrínseco, tá? A pessoa tem que tirar a motivação de dentro. Agora, você tem que tentar, talvez, visualizar onde você quer chegar, sabe? Se você quer um dia viver do artesanato, se enxergue vivendo dele. Veja você com os seus quadros pintados, com alguma coisa que você criou, com as pessoas usando aquilo que você criou. E à medida que você visualiza isso, você se enxerga nessa situação, que é o poder da visualização, você começa a gerar o grau de motivação necessário para que você haja em direção àquilo que você quer. Então, por exemplo, mentalizar, quando você mentaliza onde você quer chegar, quando você se enxerga lá, ou então, se você não consegue mentalizar, procura ver alguém que vive daquilo que você gostaria. Entendeu? Então, vou olhar um cara que é sucesso lá, poxa vida, caramba, o que ele fez? Pô, ele fez isso. Então, isso é um exemplo de onde eu posso depois, ao invés de, sabe quando você pega a carinha da pessoa que está lá, você tira e coloca a sua? Aham. Isso você mentaliza, pô, vou fazer isso, tal, vou fazer isso também. E aí, conforme você cria a visualização, o seu cérebro gera a motivação necessária para você gerar a ação para ir em busca daquilo que você quer. Entendi. É uma atrás da outra, né? A gente precisa criar a motivação, né? E isso tudo é aqui da nossa cabeça, sai tudo daqui primeiro, né, professor? Sim, por isso que é tão importante você saber refletir direitinho sobre o que você quer. E precisa ter em mente, quando você se espelha em outra pessoa, desculpa, estou um pouquinho ruim da garganta. Quando você se espelha em outra pessoa, você tem que ver que muitas vezes você só está vendo o resultado. Mas esquece que aquela pessoa passou pelo mesmo pensamento às vezes que a gente passou. Será que eu vou conseguir, né? Putz, hoje eu tô cansado, hoje eu não tô afim, cara, de ir fazer tal. Não, mas peraí. Não, tem que ir lá. Bom, e, sabe, ser perseverante. Entendeu? Porque às vezes as pessoas precisam fazer o que não quer para conseguir o que quer. Entendeu? Então, muitas vezes, um cara que não estava afim de treinar, mas ele precisava. Um dia que ele deixa de treinar é um dia mais longe do objetivo dele. É assim que tem que pensar. Um dia que você deixa de fazer aquilo que precisa ser feito para chegar aonde você quer chegar, é um dia que você está mais distante, meu. É como se a gente trabalhasse as metas do ano, né? Por exemplo, a gente tem essa questão, eu tenho essa questão de estudo, de leitura, né? Alguns hábitos meus que eu instituí,
que eu quero cumprir dentro de 12 meses, né? Aqueles 70% que eu já falei para o professor, eu acho que eu já falei para o pessoal aqui também. Então, eu quero cumprir isso esse ano. Então, é como se eu tivesse uma tarefinha para fazer, que faz eu me impulsionar todo dia e falar assim, não, eu tenho que treinar, eu tenho que estar estudando, eu tenho que fazer tal coisa, porque faz eu chegar mais perto do que eu quero, né? Que é, no meu caso, saúde, que é estudos, né? Que é ter um conhecimento a mais, uma bagagem a mais para poder trazer para o pessoal aqui e influenciar elas diretamente. Aí eu estou descobrindo meu próprio propósito de vida. Né? Tá vendo? A gente acaba refletindo um pouco. Isso, conforme você vai falando sobre ele, você vai trocando ideia sobre ele, à medida que você conversa mais, você começa a aparecer, as coisas começam a ficar mais claras, você vai aparando as arestas, né? E começa a ficar mais claro para onde você quer chegar. Mas às vezes você fica só nos seus pensamentos, às vezes de vez em quando você tem que se imaginar naquela situação. Às vezes, William, você pode até experimentar um dia fazer aquilo. Sim. Você falou do cara que faz artesanato ou aquele cara que quer ser professor. Pega aí, faz um dia, faz uma experiência. Tenta ensinar para um grupo de pessoas alguma coisa que você faz bem. Vê como é que você se sente nessa posição, né? Então, se você se sente bem, é uma forma de você se inserir dentro daquilo que você gostaria de ser. Tipo, testar na prática. Entendeu? Sim. Aí você testa na prática e você diz, cara, gostei, é isso mesmo. Entendeu? Agora, então você fala e fala assim, não gostei muito disso não, hein? Tá louco, os caras começam a fazer perguntas se eu não sei, eu me sinto muito mal, será que eu vou conviver bem com isso? Não, eu me viro bem, eu consigo sim, mas tem pessoas que não gostam disso. Porque, por exemplo, a gente está aqui trocando ideia, tem muita pergunta que você faz aí que eu não faço a menor ideia que você vai fazer. Todas quase, né? A gente não combina nada. Não, mas quando você me dá um tema, eu já fico visualizando ele na minha cabeça, tal. Aí eu estudo um pouco o tema, né? Que você me passa, o tema é tal. Mas as perguntas eu não sei. Só que o que eu uso para responder muitas vezes? Eu uso o que eu já tenho de bagagem. Eu tenho muita coisa de bagagem. Então, o que acontece é que eu consigo desenrolar. Mas será que uma pessoa que está começando consegue? Entendeu? Será que ela consegue ter, às vezes, esse jogo de cintura e se adaptar ao contexto? Tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, de repente, quando faz o teste, começa a ver que acho que esse não vai dar para mim. Então, muitas vezes, William, quando você acha que tem um propósito, tenta se inserir nele. Faz um teste prático, um test drive, para ver se você tem ali um perfil que se encaixa. Porque às vezes você vai lá e fala assim, ó, cara, eu gostei, só que eu preciso ver isso, aí você começa a ver que você precisa melhorar alguns aspectos para chegar mais rápido lá naquilo que você quer. Né? Então, às vezes, uma ação em direção ao seu propósito pode indicar se você está no caminho certo ou não. Não, pois é, faz todo sentido, professor, porque é aquela questão de experimentar, né, do erro e da tentativa, né, do erro e do acerto. Então, quanto mais a gente passa a vida inteira, né, ali na nossa fase inicial, vamos dizer assim, experimentando coisas diferentes, faz a gente moldar do que a gente gosta do que a gente não gosta. E isso já vai te dando uma direção para onde você quer chegar, né? Tem gente que adora jogar basquete, tem gente que odeia. A mesma coisa vale para o futebol, para um vôlei, para uma outra situação. Isso eu tô falando de esportes aqui, né? Mas pode ser na questão do trabalho também, né? A hora que a pessoa vai trabalhar, começa a se envolver com uma coisa, começa a aprender, poxa, ela começa a se desenvolver e vai seguindo o próprio caminho dela em direção ao próprio propósito de vida. Só que às vezes as pessoas ficam numa rotina, né, prof, e acabam falando assim, poxa, eu não quero mais fazer, tipo, eu tá numa profissão, tá ganhando dinheiro, tá um salário mínimo, vamos dizer assim, só que ela não consegue enxergar o que ela quer. Ela fala assim, o que eu quero não vai dar certo para mim, mas ela também não tenta, né? E aí a vida passou 10, passou 20, e ela não consegue encontrar o propósito de vida dela. Pois é, eu acho muito engraçado isso, quando eu tô falando com meus moleques, né, a gente troca uma ideia com a filharada, eles falam assim, ó, pai, eu tô fazendo uma coisa aqui e tal, só que eu não gosto, eu quero melhorar numa coisa, sabe? E esse trabalho que eu tô fazendo não tá me ajudando a melhorar nesse aspecto ou naquele aspecto. Eu queria ficar melhor nesse tipo de linguagem, digamos, uma programação e tal, e esse trabalho não está me oferecendo isso. Então, a hora que eu puder, eu já falei com o meu chefe, eu quero que ele me mude de coisa para que eu possa aprender uma outra linguagem. Olha que legal isso, né? O cara pensando em crescer, né? E como eu não sei, então pedir para ser exposto a um desafio para aprender uma nova linguagem que ele acha que é importante para o crescimento dele.
Então, o propósito passa muito por isso também. A questão de você estar sempre amadurecendo, né? Sempre crescendo em relação a ele. E mesmo quando você encontra seu propósito, muitas vezes ele precisa ser ajustado a um determinado contexto, né?